Eu acho que o período mais complicado que eu passei na minha vida foi em 2018, quando a gente perdeu a nossa filha. Ah, sim. Eu acho que é legal você falar também da tua parte, porque a Jéssica estava aqui Isso. e ela contou a versão dela, né? Eu acho que é interessante você falar Isso. também. Então, a gente estava num período já... A gente casou em 2014, né? Então, em 2018, a gente estava 4 anos de casado, com um sonho de ter filho, né? Então, era a primeira filha. A gravidez foi tranquila, foi muito bom, até o momento do parto, né? A gente não teve, durante a gravidez, momentos assim, tá com algum problema, nada. Tava tudo perfeito, período de nascer. Quando a gente foi para o hospital, a bolsa tinha rompido. A gente chegou lá, a criança teve uma queda nos batimentos, só que aí os médicos acharam que era algum problema, falha na leitura, alguma coisa assim. Eles iam fazer a cesárea, só que aí decidiram não. Falaram, vamos esperar tudo, e foi induzindo o parto, até que ela teve uma parada. A Jéssica foi tomar uma anestesia lá para aliviar um pouco a dor, e ela teve uma parada, a Jéssica também passou mal, e eles tiveram que fazer essa cesárea de emergência, né? Então ela já estava praticamente sem vida, porque tinha parado. E o médico me disse que demorou muito para ela voltar. Eles ficaram 20 minutos reanimando ela, né? E quando ela voltou, ela ficou viva por algumas horas por conta da medicação e os aparelhos. Mas o médico disse, falou, é muito tempo parado, né? Falta oxigênio no cérebro, os neurônios vão morrendo, então provavelmente ela teria muitas sequelas. Por conta da falta de oxigênio, no cérebro, né? Então foi aquele... Na tua visão, você acha que teve erro médico, algo do tipo assim? Você acha que demoraram para poder intervir? Pelo que depois a gente foi olhando os laudos, algumas coisas, provavelmente se tivesse intervindo, feito a cesárea antes, teria evitado, né? Eu acho que é interessante a gente falar, de repente, quem está em casa, né, tá assistindo, eu falo assim, qual a importância de... Eu também nunca tive, assim, condições financeiras de poder pagar como é que fala? Um convênio, né? Algo do tipo. Para amanhã você ter algo, assim, mais seguro, né? Na questão do parto, essas coisas. Mas eu lembro, assim, de situações que eu corri, de repente até... as minhas 2 filhas eu paguei para poder fazer o parto. Fui atrás de um dinheiro, dei um jeito para poder pagar e fazer, porque o meu receio sempre era esse, né? De repente cair. E a gente escuta muito isso de pessoas que também passaram por situação parecida com a tua, que por conta do governo, né? Eles falam assim que o governo acaba meio que fazendo isso com o hospital, né? Para não chegar num ponto de ter que fazer cesárea e aí ter um custo maior para o governo. Eles seguram até a última hora para poder induzir ao parto normal, né? E em muitos casos a gente sabe que não é assim. De repente é um primeiro filho ou a pessoa é muito nova e pode ter complicações e acontecer o que aconteceu contigo. Então, eu lembro assim que eu ouvia muita coisa nesse sentido e eu ficava assim, eu falei, não, eu tenho que dar um jeito, nem se for para eu ficar devendo, eu vou atrás de um dinheiro, vou poder pagar, porque é para fazer uma cesárea, para fazer algo do tipo. Você acredita que na tua parte eles demoraram, tipo, para atender a Jéssica, e tentando induzir um parto normal, e isso levou a complicação, chegou a fazer a cesárea, mas por conta que demorar, acabou acontecendo o que aconteceu? De fato foi o que aconteceu. E a gente estava ali, era um hospital público, né? Não tinha outra opção. Famoso, né? Por acontecer esse tipo de coisa, né? Muito isso. E a política deles é essa. Eles fazem a cesárea praticamente quando deu algum problema. Não está nascendo, está dando algum problema, né? Então, provavelmente tivesse feito antes, né? Tudo. Então, a gente ficou naquela situação de depender deles. Mas até o momento que ela nasceu, o médico me chamou lá. Primeiro veio a médica que tinha feito a cesárea, me explicou. Porque todo momento eu estava com a Jéssica no quarto, né? Aí ela foi fazer essa anestesia, eu esqueci o nome, mas para aliviar a dor, porque ela estava induzindo, então eles colocam um medicamento lá que gera contração, dá muita dor, uma anestesia para aliviar ela já essa tinha dor. rompido já a bolsa. Já tinha rompido a bolsa. Já fazia tempo? Já fazia, acho que mais umas 24 horas que já tinha rompido a bolsa. E todo momento a gente perguntava, mas vai demorar, não pode fazer outra coisa. Então eles falavam, não, o procedimento é assim.
Tá tudo dentro dos procedimentos e tal. Aí eles levaram ela, fui acompanhar ela, a médica falou, não, pode aguardar aí que é 5 minutos, é só fazer a anestesia, aplicar a anestesia, ela já volta. Só que aí foi demorando. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. Eu fui para a porta, assim, do centro cirúrgico, onde ela tinha ido tomar anestesia, e eu percebi que alguma coisa não estava bem, porque aí algumas pessoas que saíam, enfermeiro, médico, assim, me olhavam e ficavam meio que assustados. Eu perguntei para alguém que saiu, assim, não tinha como entrar. Falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, a médica já está vindo. Aí a médica veio e falou, ó, a gente já fez a cesárea, teve uma complicação, tudo, mas tua esposa está bem e o pediatra vai vir te falar sobre a criança, mas ela não tá. Aí o pediatra veio e ele foi bem aberto. Ele falou assim, ó, o caso dela é muito crítico, né? Ele falou, ela ficou 20 minutos parada, ela voltou e ela tá viva agora por conta da medicação. Essas primeiras horas vai definir se ela vai continuar viva ou não. E só depois... Como é que é isso quando você recebe esse tipo de então, informação? O que passa na tua cabeça? Na hora, a gente desmorona, sabe? Eu tava muito preocupado com a Jéssica no momento, né? De ver ela. Aí eu fui lá, vi ela, tudo. E ela me perguntando todo momento se eu tinha... visto a criança? Isso. Nossa filha chamava Bela, né? Então ela perguntava, cadê a Bela? Você viu ela? Falando, eu não vi ainda, eu vou lá ver. Mas aí eu vi que ela tava bem, assim, na medida do possível. Mas desmorona tudo. Você fala, né? Deus, o que vai acontecer agora? E, ao mesmo tempo, eu tinha aquela confiança. Nada é impossível para Deus. Deus pode fazer um milagre. E os irmãos, todo mundo orando, né? A gente foi compartilhando tudo, o pessoal orando e mandando palavras ali, algumas mensagens. Aí eu fui lá ver ela, né? E aí o médico me explicou tudo, que era muito difícil e que eles iam transferir ela pro HC. Porque ele falou, lá tem mais recursos para fazer alguma coisa. Aí saiu a transferência, algumas horas depois saiu a transferência, aí ela foi transferiram a Jéssica e ela, né, numa incubadora, uma ambulância lá toda equipada, eu fui seguindo, cheguei lá no HC, e já era a noitezinha, assim, ela nasceu, acho que era de manhã, à tarde, à noitinha, assim, que foi pro HC. Aí quando ela ficou lá eu não ia poder ficar, tinha que ficar um acompanhante. Mas como eu tinha ficado quase 2 dias ali com a Jéssica, minha irmã falou, ó, eu fico com ela e você vai para casa, toma um banho, né, descansa, amanhã você volta. Eu vim para casa, quando eu cheguei aqui, eu recebi a notícia que ela já tinha falecido, que não tinha resistido. Aí, aquela restinho de esperança que tem ali desmorona tudo, né? E a informação chegou para você primeiro? Isso, a Jéssica me ligou. Ela te ligou. Isso, os médicos foram lá e falaram para ela. E quando eu estava vindo no caminho, algumas pessoas estavam tentando me ligar para ver como que estava. Tudo, meu celular tinha descarregado, né? Aí eu cheguei, fui para casa do pastor, o James, né? Era o meu pastor na época. Fui para casa dele, eles ali conversando, tudo. Eu coloquei o celular para carregar. Aí foi o tempo de ligar o celular, ela estava me ligando para... Mas aí logo já chegou meus primos, porque deu tempo da minha irmã avisar outros, né, que já tinha acontecido. E eles estavam preocupados porque não conseguia falar comigo, mas era pela questão do celular, né, tinha desligado. Você pega uma fase bem complicada, né? Porque ó, tem a questão da perca da tua filha e depois tem a questão da saúde, tanto física quanto emocional da tua esposa, né? Vocês passaram um tempo bem complicado. Bem complicado. Né? Eu lembro que nessa mesma noite a gente voltou lá para o HC, tem toda aquela questão, eu tive que ir lá reconhecer o corpo, assinar alguns papéis, tudo. Aí a Jéssica ia ficar internada ainda mais um tempo, aí depois veio a questão de funeral, tudo. E graças a Deus um monte de pessoas, né, ali para apoiar, para ajudar. E quando eu voltei para casa, minha mãe me acompanhou, minha mãe e minha irmã, e eu fui pro quarto assim, elas ficaram na sala e eu fui pro quarto e falei, Deus, e agora? Como que eu vou continuar? Como que eu vou... eu preciso do Senhor. E foi um período bem delicado, porque aí passa toda aquela situação do primeiro momento ali, de enterro, né? O primeiro luto, a Jéssica sair do hospital, voltar para casa vazio, né? E a Jéssica ficou muito mal emocionalmente também, né? Teve a questão da saúde que a gente teve que acompanhar, mas emocionalmente ela foi muito... E, como eu sempre falo, a princípio, diante de tragédias assim, a gente sempre busca alguém para culpar,
né? Então, a nossa primeira situação era do erro médico, da negligência, que teve também. Mas, como a gente crê em Deus, a gente pensa assim, ó. Eu costumo dizer que, no fim, o homem sempre vai ter que se resolver com Deus, né? Então, a gente culpou os médicos, mas, no fundo, você pensa assim, mas Deus poderia ter livrado. Por Né? que isso aconteceu, né? Isso, por que foi justo por com a gente? Por que ele permitiu? Isso. Ah, Deus não livrou, mas Deus poderia ter feito um milagre, né? A gente vê tantas histórias de milagres que Deus faz, de pessoas que estão desenganadas ali. Então, chega um momento que mesmo que você vai culpando as pessoas, você pensa assim, vai chegar aquela hora vai chegar uma Deus. hora que é você e Deus, né? E eu sabia disso, tanto da minha parte, que tipo assim, ó, vai ter coisas que eu vou ter que resolver com Deus, que eu vou ter que esperar de Deus. E a questão dela também, tem coisas que não sou eu que vou resolver. Então eu tentei... pessoal dela, né, isso, então eu tentei assim, ó. Eu falei, eu vou estar aqui. E ela naquela revolta com Deus, com os irmãos. Ela contou, né? Aqui pra gente. Isso, né? Porque... E eu nem culpo diretamente as pessoas, porque na tentativa de ajudar, muitos acabam até machucando. Né? É aquela coisa, a gente não quer errar, né? Mas de certa forma a gente também cabe errar, né? E por a gente estar ferido, você vai tocar na ferida de alguém mesmo, para limpar, vai doer, vai. Então, né, muita coisa foi machucando, muita coisa você vai ouvindo. Alguns por falta de sabedoria mesmo ali no momento. Então, eu falei, ó, eu entendo a sua revolta, eu respeito tudo, mas a gente não vai deixar o Senhor. Nem que você fique um tempo aí indo. Então, eu sempre continuei, né? Do ministério, foi um período que a gente deu uma pausa para se cuidar, né? Para ser cuidado. Mas eu falava, você vai comigo. E foi o período que a gente acabou indo lá para o núcleo do CDHU, né? Ela falou, eu me senti melhor aqui, né? O Xande abraçou muito a gente, o pessoal de lá abraçou muito a gente para cuidar da gente mesmo. Então, a gente se sentiu mais à vontade ali no momento. Até pela questão de quantidade de pessoas mesmo, né? Nesse momento, você não quer muitas pessoas. E o fato também de você estar aqui, todo mundo perguntando. Isso. Então, aí a gente acabou indo para ali. Mas eu sabia, eu falei, eu preciso me manter, agora é a hora que eu preciso buscar por mim e por ela. Então, ela até brinca e fala, você me obrigava a algumas coisas. Eu falava, eu não vou obrigar você a estar no ministério, não vou obrigar, mas você vai comigo nos cultos, você vai se resolver com Deus. Vai ter no seu tempo, vai ser do seu jeito. Respeita as etapas aí, mas deixar de andar não, né? Isso. E nesse período, eu falo assim, ó, tem coisas que a gente nunca vai entender o porquê. Né? A gente ficar buscando o porquê, a gente não vai. Né? Chega um momento que a gente apenas tem que descansar em Deus e falar, Deus, eu confio no Senhor, independente da... Mas o sofrimento, se a gente buscar o pra quê, isso está acontecendo. O que eu vou fazer com isso agora? A gente vai tirar muitas coisas, né? Então, tudo isso nos deixou mais sensível para ver a dor do irmão, né? O sofrimento também revela, às vezes, muitas coisas que estão no nosso coração, coisas que a gente, às vezes, valoriza, né? E até no casamento, às vezes, a gente brigava por coisas tão pequenas que a gente, naquele momento de crise, por mais que tinha os pastores ali para cuidar, amigos que se aproximaram, tinha momento que era só eu e ela, né? Chorando e sofrendo ali, o quarto lá montado, sem a criança. Mas nesses momentos, a gente viu a importância de, tipo assim, ó, a gente é casado, a gente é uma só carne, a gente que tem que se preocupar um com o outro. Então, você vê que muita coisa é egoísmo, você começa a abrir mão. Eu acho interessante você falando sobre isso. Eu falo assim, ó, isso aí foi uma revelação assim, que Deus me deu há um tempo atrás. A questão de... A gente olha e a palavra de Deus é clara quando ele fala assim que Deus conhece o mais profundo do coração do homem, né? Aí eu sempre ficava me perguntando, eu falei, se Deus conhece, por que o Senhor permite que a gente passe por algumas situações? Se Ele já sabe como é que vai ser, né? Se Ele já sabe o que vai acontecer, se Ele já olha o nosso coração e ele olha lá na frente, Ele vê o tempo, Ele é o dono do tempo, Ele criou o tempo, ele já tem essa ciência. E aí um dia orando com Deus, falando com Deus ali, e eu senti da parte de Deus, ele me dizendo o seguinte, ele falou, ó, eu conheço o teu coração. Mas o coração do homem é enganoso. Você acha que você se conhece e não conhece, até você chegar lá. E eu entendi que, às vezes, a gente vai passar por situações que não é que Deus está provando a gente para ver como vai ser a nossa reação.
É que Deus quer que a gente conheça como a gente é. Isso. Você vai crescer em cima dos teus erros. Você vai crescer em cima de tudo aquilo que, de alguma maneira, te paralisa, te gerou alguns traumas, né? E eu entendi isso e com tanta clareza para mim, eu falei, cara, é verdade, né? Eu falei assim, a Bíblia fala assim que enganoso o coração do homem. A gente acha que é uma coisa, que a gente é mais santo que todo mundo, que a gente está mais preparado que todo mundo, até a gente chegar lá. E quando a gente chega ali é aquela hora da gente olhar para Deus e falar, Deus, eu achava que era uma coisa, não era. Eu entendo que vocês passaram a mesma coisa. É aquele tempo muito pessoal entre vocês e Deus ali, né? De poder estar se resolvendo. Isso. E nesses momentos, vocês meio que como Deus colocasse um espelho, né? Falando, tá vendo? Na verdade, você é isso. Na verdade, você... né? E o sofrimento gera tudo isso, né? E quando a gente estava passando por tudo isso... eu precisei entender o que era a minha fé. Eu percebi que grande parte da minha fé era uma ilusão e não fé. Porque o que é a ilusão? Você cria algo, então Deus vai fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu sonho, tudo do meu jeito. Né? E talvez Deus não se comprometeu com aquilo, né? Verdade. Deus. Então, e a gente acha que Deus está tipo... Isso. Não que seja esse caso, né? Mas eu falo assim, a gente acha que de repente Deus está provando tudo, né? Isso. É aquela coisa. E tem aquele período que você passa assim, nossa, por que eu estou passando isso? Será que eu pequei, que é alguma coisa assim? Né? Até as pessoas às vezes acabam pensando e perguntando isso. Eu acho que a primeira coisa que cai por conta do pecado é aquela coisa, o que eu fiz para Deus, né? O que eu fiz para... A questão da culpa, né? Tipo, o que eu fiz? Por que eu tô sendo punido, né? Isso. E muitas vezes eu pensava assim, ó, a gente teve um namoro santo, né? A gente nem se beijou durante o namoro, a gente... fez tudo certinho. Tudo certinho, a gente tem servido a Deus. Por que né? E aí, quando você vai olhar para a Bíblia, muitos homens de Deus fizeram tudo certo, mas tiveram momentos difíceis, né? Você olha para a história das pessoas, eu até gosto de acompanhar os podcasts aqui também, de ler biografia, porque você vê... Porque às vezes a gente vê a pessoa dando certo, ou algo bom acontecendo, ou até um testemunho triste que depois tem um final feliz, mas aquela parte... do difícil, processo, né? do processo ali é difícil, é complicado. Então, eu comecei a ver que todo mundo carrega um tipo de dor, um tipo de sofrimento, um momento difícil, né? E nem sempre é por um castigo, vamos dizer assim, ou por, ele pecou, então agora é isso. Então, tem coisas que a gente vai... Então, nesse momento, eu vi que eu falei assim, ó, tem muita coisa aqui que não é fé, é ilusão, né? E Deus não nos garantiu que a gente não passaria dias difíceis, ele até nos alertou. Mas ele garantiu que estaria conosco todos os dias. Ele fala que a gente não vai estar só, né? Isso. Então, eu descansei muito nisso. Né? Quando eu olhava para a Jéssica, via ela revoltada, via ela tudo, eu falava assim, Deus, eu peço só que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor falou, que o Senhor não nos abandone, que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem que fazer. E eu sabia que né, a gente buscou ajuda, ela, né, com psicólogo, com tudo, mas eu sabia que algumas coisas só Deus resolveria. Né? Não adiantava eu falar, eu ficar brigando, apertando. E eu até me lembro um dia que ela estava no quarto, assim, eu estava na sala, e ela falou assim, me chamou, né? Amor, corre aqui. E eu achei que estava passando mal, alguma coisa assim, eu corri lá, ela falou, eu tô tendo uma experiência com Deus. E já chorando, e eu fiquei assim, o que eu faço? E na hora meio que o Espírito Santo me falou, não faz nada, você vai atrapalhar. Quer água? E na hora meio que falou assim, ó, não faz nada, senão você vai atrapalhar. E eu saí, falei, então fica aí, continua aí. Fiquei na sala e fui orar, falei, Deus, obrigado, faz aquilo que o Senhor tem que fazer, Espírito Santo, né? Depois ela... E daquele momento ela mudou muito, né? O coração dela meio que se reconciliou com Deus novamente, né? Então, eu descansava nisso. O mais bacana também, eu vendo... Eu queria ouvir tua parte, né? Ela conta a parte dela, mexe muito com a gente, né? Eu acho que o mais interessante... Eu queria ouvir tua parte, porque tem a tua questão de... você ali como companheiro dela, você ter respeitado isso nela. Isso. Né? Porque às vezes as pessoas não respeitam, exige, de repente quer dar um jeitinho para tudo, né? E você entendeu que era um processo dela com Deus, você estava passando o teu processo com Deus, mas que ela precisava passar e você estava respeitando esse tempo de quando ia acontecer, um momento que ia acontecer, porque ela ficou um bom tempo, né? Ela passou um momento muito difícil. Foram um bom tempo. E eu pensava assim, ó... tinha aquela crise de o que eu faço para resolver? O que eu faço? Eu brigo, eu falo, eu prego, mas
entendia, falava, não, tem coisa que é Deus que vai fazer, tem coisa que eu só preciso estar aqui do lado dela, né? Então, tinha vez, por exemplo, assim, ó, se ela me falasse assim, ó, eu não tô bem, eu tô cansado, alguma coisa, não tinha problema nenhum. Eu até falo pra ela, né? Às vezes ela brinca, fala assim, você me levou, às vezes, pro culto, obrigado. Então, se eu percebi que, tipo assim, ó, ela tava cansada, física ou emocionalmente, ou não tava bem, ou era alguma situação, por exemplo, era um culto de Dia das Mães, eu sabia que ia ser muito ruim, se ela me pedia pra ficar em casa, eu falava, ó, vou ficar em casa, era tranquilo, não... Mas quando eu percebi que, tipo assim, ela não tá querendo ir porque é por conta disso, é como se fosse uma revolta, eu falava, não, vamos, nem que seja pra me acompanhar. É aquela coisa que você disse, né? Tipo, Deus, eu só peço que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor nos prometeu, que não nos abandone. Mas aí a gente começa a abandonar Deus, né? Era o que tipo, eu falava, isso não. Isso. Isso não pode acontecer. Vamos não vou te obrigar a você estar no ministério, fazer coisa que você não quer, respeito muito isso, mas eu senti que eu tinha que estar ali como um suporte ali firme. Mas teve também um lado de que eu me tranquei um pouco da minha dor para cuidar dela. Né? Por um lado foi bom, mas eu tive mais reflexos daquele sofrimento um ano depois. Entendi. Né? Que fui... Tipo, você teve que se fazer forte ali por ela naquele momento. No mas momento, havia áreas da tua vida que precisavam também ser resolvidas. Como eu disse, eu também teria que ter minha hora, tipo assim, face a face com Deus, de Deus. E teve até um período que depois que eu fui saber que não estava fazendo bem para ela, porque eu evitava chorar perto dela, né? Então, raramente ela me via chorando, né? Nos primeiros dias, não, você nem consegue, né? Mas foi passando alguns meses, alguns dias, eu evitava. Eu achava que eu estava ajudando ela, né? Até que um dia ela ia na psicóloga, a psicóloga me chamou lá também, né? Era até a Juliana, pastora aqui. E a Juliana me mostrou esse lado. Ele falou assim, ó, quando você não chora, não expressa, a mensagem que você está passando para ela é que você não sentiu nada, né? E naquele momento... E ela me fez uma pergunta. Ela falou assim, ó, por que você não chora perto dela? E eu meio que já ia responder, não é por nada, não... Mas na hora, parece que Deus falou assim, tem alguma coisa aí. Aí eu fui lembrar lá da minha infância, eu tive que curar coisas... A pergunta foi muito mais profunda, né? Isso. É aquela coisa, né? Às vezes eu tô conversando com alguém, tô atendendo, e eu faço uma pergunta, a pessoa vem com aquela coisa prática, né? Isso. Mas não é muito mais profundo. O que ela estava te perguntando era algo muito profundo, né? Ela já estava olhando, acompanhando a Jéssica, e o que ela te pergunta é algo muito profundo. Isso. E nesse momento... eu vi toda a minha história passando e buscou lá atrás algo que eu nem me lembrava muito, mas que estava ali. E que eu percebi que isso era um trauma que eu tinha lá de trás, mas você tinha um bloqueio emocional contigo? Isso, que me afetava em várias áreas, não só essa. Quando os meus pais se separaram, né, eu tinha 5 anos, era bem novo, mas no dia que eles brigaram e se separaram, eu não lembro de tudo assim, mas eu lembro que eles estavam lá em casa, tinha alguns amigos dele, como se fosse um churrasco assim e tal, à noite, e eu tava chorando por alguma coisa que eu queria, criança assim, né, chorando por alguma coisa, e meu pai já tava bêbado, minha mãe sempre falou, o problema dele maior era a bebida, né, minha mãe brigava por conta da bebida, mas ele não era um cara com ela assim, agressivo, ele era um cara super responsável, mas a bebida tava destruindo o casamento deles, né? E como ele me viu chorando, ele me pegou e falou, eu vou sair com ele. Queria me colocar na bicicleta para sair para a rua à noite. E minha mãe não deixou, os dois começaram a discutir. Ele bêbado. E ele foi para agredir ela. Meu irmão mais velho, né, não era filho dele, foi intervir ali, acabou agredindo ele. Não lembro todos os detalhes, mas ele catou um facão. Você lembra de tudo isso? Lembro disso, eu lembro. A gente fala lá foião, aqui não sei, fala um facão de cortador de cana, e foi para agredir o meu irmão, né? Porque meu irmão que estava ali agredindo. E minha mãe entrou na frente, acabou quebrando o braço dela. Nossa. Aí eles se separaram mesmo. Ali foi ponto final. Isso. Então, eu carregava essa culpa. Né? Depois, mais velho, eu até fui entender que, tipo assim, o casamento deles já estavam se acabando. Nossa, é bem profundo mesmo, né? Tipo, você é uma criança... Isso. Então, quando por conta da situação que levou... por você fazer parte, né? Porque, tipo, você não tinha culpa de nada. Isso. Mas para você gerou um peso muito grande. Quando ela me perguntou lá, na hora, meio que Deus foi me mostrando. Falou, já direcionou, já. Isso. Então, eu percebi que... aí eu consegui claramente identificar isso,
que eu não chorava na frente dela e nem na frente das pessoas, porque meu subconsciente era assim, ó, se eu expor a minha fraqueza aqui, que eu não tô bem, se eu chorar, vou fazer mal para alguém. Sim. Né? Vai acontecer alguma coisa ruim. Que é o que aconteceu com a tua família lá atrás. Isso. Então, né? Então, naquele momento ali, Deus começou a curar tanto de lá de trás, né? Até eu me expressar mais para ela, para as pessoas. Né? Eu vi que era algo que eu precisava de cura ali mesmo. Então, a partir daquele momento, eu consegui me expressar mais para ela. Foi mais tranquilo, assim. E aí até veio que ela... Passou um tempo, ela engravidou de novo e teve um aborto espontâneo, né? No comecinho da gestação. E no dia que ela teve o aborto espontâneo, ela começou a ter sangramento, a gente foi pro médico, né? E a médica falou, ó, não tá normal. Só que ele já foi aumentando muito o sangramento e já constatou que já estava perdendo. Eu lembro quando a gente recebeu a notícia, a gente estava no hospital aqui de Brodowski mesmo, e o Xande chegou lá, né? E quando contou para ele tudo, eu chorei muito. Acho que foi a vez que eu mais chorei, assim. Ele até meio que assustou. Mas, naquele momento, eu tava chorando tudo que eu precisava ter chorado. Desde a Bela, desde... Tava dentro de você ali, isso. né? E eu percebi que ali, naquele momento, Deus já estava me curando. Porque eu não tava preocupado, assim... a Jéssica vai me ver chorando. O pessoal, o Xande que tá aqui. Então, Deus precisou... E aquilo que eu falei lá atrás, né? Tem coisas que a gente vai ter que um momento resolver com Deus, né? Então, eu percebi que mágoas que eu tinha, tanto do meu pai quanto da minha mãe, era em Deus que eu ia ser curado, né? Esse episódio da nossa vida tão difícil, Deus que ia trazer a cura, Deus que ia restaurar, né? E assim, ó, para quem passa por sofrimento, nem tudo a gente tem respostas, né? E a gente carrega as marcas, né? A saudade a gente vive até hoje. O pensamento de... A saudade, assim, é diferente de talvez alguém que teve um filho, criou por um tempo e perdeu, ou um pai, uma mãe, né? Quando você perde, porque você tem a saudade daquilo que você viveu, tudo. A gente era uma saudade da imaginação daquilo que a gente viveria, né? Como que seria, era a primeira filha, tudo. Mas em todos os detalhes a gente foi vendo... Né, o cuidado de Deus, pessoas que foram aproximando, foram cuidando. Eu acho bacana você estar contando a tua parte, né, da história. Eu lembro que mexeu muito comigo, né? Eu lembro de duas situações aqui fazendo podcast, né, que mexeu. Geralmente foram essas coisas. Eu lembro também de uma outra situação, de uma outra pessoa que teve aqui também, que contou e mexeu muito comigo. Depois eu recebi muita mensagem de pessoas falando, né, a questão de... como é que... Eu acho importante vocês falarem. Porque, tipo assim, foi uma situação que vocês passaram e cresceram em cima da situação, né? Vocês venceram isso. Vocês hoje têm autoridade para pregar isso, soa com autoridade no coração das pessoas. Ela tem a coragem de falar que ela revoltou contra Deus, né? E expor isso, você falar da tua parte. Acho que isso é muito bacana, porque de repente tem gente que tá nos assistindo e passou por algo parecido. De repente não é uma perca, mas é um trauma ou algo do tipo. E a pessoa tem esse mesmo pensamento, e isso ajuda muito a pessoa se resolver e ter uma resposta daquilo que ela está buscando, né? Por isso que eu acho interessante você sempre tá trazendo, sempre tá perguntando. Eu sempre vou perguntando, vou especulando, para as pessoas poderem falar sobre isso.